Olá, exploradores! Sejam bem-vindos a mais uma aventura no Psicopedagogia por Amor. Hoje, vamos iniciar uma missão crítica, a missão Foco. Você sente que seu paciente parece estar sempre no mundo da lua ou que não consegue terminar nem a primeira linha da tarefa? O problema pode não ser preguiça, mas sim uma dificuldade na atenção sustentada. No vídeo de hoje, vou te mostrar como treinar o cérebro do seu paciente com jogos práticos que transformam a concentração em um superpoder. Vamos aprender a manter o farol ligado por muito mais tempo. Para entender a atenção, imagine um farol em um porto movimentado. A atenção sustentada é a capacidade do cérebro de manter esse farol ligado em uma única tarefa, o navio-alvo, por um longo tempo, ignorando todo o resto do caos ao redor. Não adianta o navio ser importante se o farol apaga a cada 30 segundos. A atenção é o combustível da aprendizagem. Sem ela, a informação não entra na memória de trabalho e nada é consolidado. É a nossa habilidade de selecionar um foco e mantê-lo, mesmo que a tarefa seja repetitiva ou difícil. É a base de tudo. Mas a atenção não trabalha sozinha. Ela precisa de um maestro. Aqui entram as funções executivas. Imagine o cérebro como uma orquestra fantástica. Temos músicos talentosos, memória, linguagem, emoção, mas se não houver um maestro para dizer quando tocar, como tocar e quanto tempo tocar, vira uma bagunça sonora. As funções executivas são responsáveis pelo planejamento, pela tomada de decisão e pelo controle inibitório, aquele freio que diz espere antes de agir. Trabalhar a atenção é, na verdade, treinar o maestro para conduzir a orquestra com maestria. Por que o maestro perde o controle? A atenção se dispersa por dois motivos principais. Primeiro, fatores externos, um ambiente barulhento, muita informação visual ou um colega conversando. O cérebro da criança é bombardeado e não consegue filtrar o que é importante. Segundo, e mais importante, os fatores internos, cansaço físico, questões sensoriais, ansiedade, medo de errar ou simplesmente falta de motivação pela tarefa. Se o cérebro percebe que o esforço não compensa o resultado, ele desliga o farol. Identificar a causa é 50% do caminho para a intervenção. Para a atenção funcionar, ela precisa de um lugar para guardar a informação enquanto a processa. É a memória de trabalho. Imagine que ela é a mesa de trabalho do maestro. Se a mesa for muito pequena ou estiver bagunçada, o maestro não consegue organizar as partituras. Quando a criança tem dificuldade de atenção, a memória de trabalho dela fica superlotada rapidamente. Ela esquece a instrução que acabou de receber ou pula etapas de uma conta matemática simples. Treinar a atenção é aumentar o tamanho dessa mesa e organizar o que está sobre ela para que a aprendizagem flua sem travar. E antes de entrarmos na nossa oficina de jogos mágicos, eu quero saber: você tem facilidade em manter o foco nas suas tarefas ou a sua mente também adora voar para a terra do nunca? Deixe nos comentários. E se essa missão de fortalecer a atenção está te ajudando, inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Seu feedback é o que nos move a trazer cada vez mais conteúdo técnico e prático. Agora, vamos preparar o nosso arsenal de jogos. Nosso primeiro jogo de treinamento é o clássico Caça ao Tesouro dos Erros, mas com um toque psicopedagógico. O objetivo não é apenas achar a diferença, mas treinar a atenção seletiva em um cenário caótico. Eu pego uma imagem cheia de detalhes e peço para a criança encontrar, por exemplo, apenas os objetos de cor vermelha, ou apenas os animais que estão voando. Isso ensina o cérebro a focar no alvo específico e ignorar o ruído visual e as distrações ao redor. É um treino de filtro cerebral. Dica de ouro: comece com cenários simples e aumente a complexidade visual à medida que a criança evolui. O segundo jogo é o Maestro do Ritmo, perfeito para trabalhar a atenção alternada e o controle inibitório.
nós criamos um bingo dos movimentos. Regra mágica: se eu bater uma palma, o paciente tem que pular. Se eu bater 2 palmas, ele tem que agachar. O desafio é quando eu troco as regras no meio do jogo. Isso força o cérebro a parar, inibir a resposta automática anterior e alternar o foco para a nova instrução. Desenvolve a flexibilidade cognitiva e a capacidade de ouvir e agir sequencialmente, aumentando a velocidade de processamento da informação. Para fechar o trio de ferro, a Torre de Babel executiva. Aqui o foco é o planejamento e o controle inibitório. Usamos blocos de montar ou jogos como Jenga, mas com regras adaptadas. A regra mágica é: pare, pense, haja. O paciente só pode tocar na peça após esperar 5 segundos olhando para a torre e planejando o movimento, ou só pode remover peças de uma cor específica. Isso treina o freio do cérebro, o controle inibitório, que é essencial para que a criança não haja por impulso, parando antes de tomar uma decisão que pode derrubar tudo. Por fim, a dica prática mais importante: não jogue apenas por jogar. Transforme os jogos de tabuleiro tradicionais em instrumentos de treino cerebral. No Uno, por exemplo, você pode criar a regra de que antes de jogar a carta, a criança tem que dizer uma palavra que rima com a cor ou número da carta anterior. No Ludo, ela precisa planejar sua jogada com antecedência. A ludicidade mantém a motivação alta, o combustível da atenção, enquanto nós, psicopedagogos, estamos ajustando o nível de desafio para que o cérebro da criança trabalhe na sua zona de desenvolvimento próximo. Nós falamos muito sobre jogos, mas por que o lúdico é tão poderoso na atenção? Como aprendemos com Wallen, a emoção é o combustível de todo aprendizado. Uma tarefa repetitiva, como fazer cópia da lousa, não gera emoção. Logo, o cérebro disléxico ou com TDAH desliga o farol. O jogo, por outro lado, gera engajamento, curiosidade e prazer. Quando a criança joga, ela libera a dopamina, um neurotransmissor essencial que atua como um lubrificante na sinapse, facilitando a transmissão da informação e aumentando a capacidade de retenção. Nosso papel não é só entreter, é usar o lúdico para forçar o cérebro a fazer um esforço sustentado em um ambiente seguro e motivador. O jogo é a ponte entre o não consigo e o eu consegui. A intervenção psicopedagógica não termina quando o paciente sai do consultório. A parceria com os pais é fundamental. Eu oriento as famílias a criarem um ambiente de foco em casa. Isso não significa trancar a criança num quarto escuro, mas sim reduzir os estímulos sensoriais na hora do estudo, diminuir o ruído de TV, organizar a mesa para ter apenas o material necessário e estabelecer rotinas claras de tempo de estudo e tempo de pausa. A técnica Pomodoro, por exemplo, é fantástica. Mais do que isso, ensina os pais a validar o esforço e não apenas o resultado. Quando a criança percebe que seus pais notam que ela ficou 15 minutos concentrada, ela se sente motivada a tentar 16 minutos no dia seguinte. O terceiro pilar dessa missão é a escola. O psicopedagogo precisa ser um mediador entre o consultório e a sala de aula. Não adianta treinar a atenção aqui se na escola a criança senta na primeira fila, de frente para a janela mais barulhenta da escola. Sugerimos adaptações de manejo. Colocar o aluno mais próximo do professor, mais longe de distrações visuais diretas. Quebrar tarefas longas em etapas menores, garantindo que ele tenha pausas ativas. Sair para beber água ou entregar um papel, para recarregar o neurotransmissor da atenção. O professor precisa entender que a desatenção não é uma escolha, é uma limitação neurobiológica, que precisa de andaimes, como diria Vygotsky, para ser superada. Finalizando nossa missão Foco, quero deixar uma mensagem de esperança. A atenção se treina. O cérebro é neuroplástico. Ele é como um músculo. Se você o exercita da forma correta, ele cresce e se fortalece. Trabalhar a atenção sustentada não é tentar consertar uma criança,
mas sim dar a ela as ferramentas necessárias para que ela possa acessar todo o seu potencial cognitivo. Nós ajudamos a criança a entender como o seu próprio cérebro funciona, tornando-a protagonista do seu aprendizado. Acreditem no processo, pois com as estratégias certas, o farol vai brilhar com força total. Chegamos ao fim de mais uma expedição. Se este guia prático para fortalecer o foco mudou a sua forma de intervir, inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Seu feedback é essencial para continuarmos nossa missão. Aproveita para conhecer o meu site, psicopedagogiaporamor.com, e conferir os materiais que preparei para você. Até a próxima aventura, pessoal!